E a gente já vai abrir aqui o nosso plantão médico Bandeirantes com a psicóloga Salete Bucco, que tem um livro, né? Muito bacana. Eu devorei esse livro já. A gente vai ter a oportunidade aqui de se aprofundar nessa obra da doutora Salete Bucco, que se chama Um Projeto para Envelhecer Bem: Como Viver com Propósito Esta Etapa da Vida. Então, se você tem alguma pergunta já, quer falar sobre longevidade, sobre qualidade de vida, sobre terceira idade, já pode ir mandando as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus questionamentos, que a gente já vai repassar aqui para a doutora Salete. Então já vamos abrir aqui o nosso plantão médico Bandeirantes de hoje? Plantão médico Bandeirantes. Bem, abrindo aqui o nosso plantão médico Bandeirantes de hoje, recebendo a psicóloga, autora do livro Um Projeto para Envelhecer Bem, Salete Bucco. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda, prazer enorme, viu? Bom dia, Danilo. Obrigada pelo convite. Bom dia, ouvintes. Doutora, antes de mais nada, parabenizar também, né, pelo Dia Internacional da Mulher. Já falei aqui na abertura do programa, não é, do Dia da Mulher, que é todo dia, mas, né, vamos comemorar, celebrar também essa data, então receba aqui o nosso carinho, viu? Obrigada a todas as mulheres que a gente merece. Doutora, eu queria dizer que eu devorei o seu livro, o livro tá aqui, inclusive, para quem tá acompanhando a gente no YouTube. Tá aqui a imagem, né? Um livro, para quem tá no rádio, não tem problema nenhum, eu faço a descrição aqui, um livro amarelo, Salete Bucco, Um Projeto para Envelhecer Bem: Como Viver com Propósito Essa Etapa da Vida. Devorei o seu livro e quantas reflexões, não é? Quantos questionamentos, quantas interrogações, mas que não pode durar muito tempo não, esses questionamentos todos, porque a gente precisa dar sim o primeiro passo, a gente precisa ter iniciativa e colocar em prática todas essas dicas, né, os ensinamentos que você traz aqui no livro. Bom, o nome do livro, ele é claro, né, um planejamento, um projeto para envelhecer bem, para quando chegar na terceira idade, você ter um planejamento de vida, não é? E ter ali um norte, uma direção. Mas eu queria começar, dentre todas as coisas que você aborda aqui no livro, eu queria começar, bom, você fala sobre ninho vazio, você fala sobre solidão, você fala sobre as amizades, a importância do social, de ter uma rede de apoio, sobre luto, sobre perda, sobre família, novos hábitos, alimentação, aposentadoria, uma porção de coisas, mas eu queria começar aqui falando nesse bate-papo sobre o cérebro. Que eu aprendi aqui no seu livro, doutora, que na terceira idade ele não vai se degenerando apenas, ele também se regenera, não é? Com novos estímulos, com novos hábitos, você consegue sim regenerar o cérebro, que é evidente que na infância, nos primeiros anos de vida, por conta de, bom, tudo é aprendizado, né? A aprender a falar, né, enfim, tudo. Então é claro que nessa etapa da vida você aprende muito, estimula muito o cérebro, mas então é um mito que cai, que na terceira idade o cérebro só vai perdendo, não é, doutora? Então, ele irá perdendo sim, tá? Caso você não tome providências a respeito. Então, novos estudos, que não são tão novos assim, sobre neuroplasticidade, ou seja, o que esses neurologistas, cientistas descobriram? Que quando você perde algumas conexões, outras conexões vão se formar, né? Então, o que ele diz é, quando chegamos na terceira idade, a gente acha que já aprendeu tudo e vive numa rotina. E o que nós precisamos é aprender coisas novas todos os dias. É essa estimulação do cérebro, tá, que o mantém saudável. Doutora, exemplos práticos aqui que a gente pode dividir com a nossa audiência, né? Claro, tem uma infinidade de coisas, né? Mas aprender a jogar um jogo de tabuleiro, aprender a fazer artesanato, corte e costura, gastronomia, cerâmica, pintura, um novo idioma. Tudo isso ajuda, então, o cérebro a continuar ativo na terceira idade. Isso, e veja, outras coisas que são muito importantes para o nosso cérebro. Alimentação saudável. O que eu falo, o que eu digo que é uma alimentação saudável, né? Tudo que você descasca. É o descascar mais, desempacotar menos. Evitar ou não usar ultraprocessados, aqueles alimentos industrializados. Comer aquilo que vem da terra, isso é o saudável.
Existe um livro até que fala disso. Você falar o que é um alimento saudável. É tudo aquilo que a sua avó reconheceria como um alimento. E há alimentos hoje em dia que a sua avó não reconheceria. No caso de vocês mais jovens, sua bisavó, tá? Porque a avó de vocês ainda deve ser nova. Se movimentar, isso é muito importante para o cérebro, para a oxigenação do cérebro, tá? A movimentação. Isso de ficar o dia inteiro no sofá, vendo televisão e rodando telinha, é péssimo para o cérebro. Outras atividades que estimulam o cérebro. Aprender novas habilidades. Aprender música, aprender uma nova língua, tá? Eu tenho feito vários exercícios de matemática. Tenho um aplicativo com exercícios de matemática que eu faço todo dia, com o apoio dos meus netos. Que eles ficam juntos, tocando a teclinha para passar para o próximo. Né? Eu tenho também aprendido, voltei, né, a estudar inglês também por aplicativos. São ótimos esses aplicativos, porque você vai, repete até você conseguir captar. Ler, se você gosta de assistir séries e tal, mas veja de assuntos diferentes, procure entrar em contato com coisas diferentes do seu dia a dia, mudar sua rotina. Tem até um livro, Ginástica Cerebral, use a sua mão não dominante para fazer, né, ações. Em vez de usar eu sou a direita, né, use a esquerda. Mude o seu caminho, não faça sempre o mesmo caminho. Então, há vários exercícios que estimulam o seu cérebro. E mesmo que você tenha perdas, né, de neurônios, esses cientistas, né, que falam neuroplasticidade, dizem que novas conexões vão se formando. E isso é muito importante, porque não adianta a gente estar com o corpo saudável, mas o nosso cérebro não está saudável. É super importante essa questão, né? Mesmo dos aplicativos que dá para aprender idioma, né? Um novo idioma através do aplicativo. A gente passa tanto tempo no celular, né? Só descendo ali, rolando o feed, não é, doutora? Por que não? Rolando telinha. Rolando a telinha. E depois que a Meta mudou os algoritmos, que isso é assunto para um outro programa, não é? Mudou o feed, não é? Tanto no Instagram quanto no Facebook. É um screen ali infinito, não é? Então, assim, você vai recebendo... Mas eles foram feitos para isso. Né? Pra você passar... Não é à toa que vicia. Foi feito para viciar. E é uma coisa bem... que nem a TV, né? Você senta ali e você fica hipnotizado, passivo. E tudo que o nosso corpo não precisa é de passividade. Nós precisamos nos movimentar. O corpo e estimular nosso cérebro. Por isso que se tiver que, né, usar o celular, que use então com esses aplicativos que ajudam em muito, seja exercícios de matemática, novo idioma, ou então realmente uma coisa completamente diferente, como eu já dei aqui alguns exemplos, vai fazer cerâmica, uma pintura, um artesanato, não é? Mas coisas simples, não é, doutora? Você falou, por exemplo, de mudar o caminho, não é? Você sabe que hoje, saindo da minha casa e vindo aqui para a Band, eu vim conversando ali com os meus pais no Bluetooth, para que claro... não estava dirigindo com o celular ao volante. Mas assim, foi tão automático o trajeto, o percurso, porque eu faço isso todos os dias, né? Todos os dias há 11 anos. Então, quando você acaba mudando também o seu trajeto, é uma coisa simples no dia a dia que você pode colocar em prática, isso também já vai ajudar ali a ativar o cérebro, não? Tenta escovar o dente com a esquerda, tá? Tente comer... se você usa a direita, né? Tente comer com a esquerda, né? Tente trocar de roupa de olhos fechados, né? Tente encontrar objetos dentro de casa de olho fechado. Todas as mudanças de rotina estimulam o seu cérebro. Leitura, é óbvio também, a leitura, a escrita, né? Escrever é muito importante, estimula partes do cérebro importantes. Manter bons relacionamentos também
é ótimo para o cérebro. O isolamento, a solidão é péssima para o cérebro. Doutora, antes da gente falar dessa rede de apoio, do social, que é super importante, dos amigos, dos familiares, não é? E até de alimentação, que é um capítulo importante que você traz no seu livro, que eu queria me aprofundar, mas antes disso eu queria falar sobre planejamento, porque no seu livro você fala muito sobre isso, né? Como chegar na terceira idade, né? Para quem já chegou, é sempre tempo, né? Sempre tem tempo de mudar a rota, de fazer algum ajuste no percurso. Para quem ainda não chegou, pode aproveitar essas dicas, né? O mesmo livro, depois a gente passa aonde está a venda, todos os links, tudo certinho, mas você fala, não é, que a gente se planeja para, por exemplo, o que eu vou fazer da vida, não é? Terminou ali o colégio... O que eu vou ser quando crescer? Exatamente, exatamente. Então, e agora, o que eu vou ser quando eu envelhecer? E o planejamento, muita gente pensa que é apenas financeiro, mas não é só, não é, doutora? Não, o financeiro é muito importante, Cobá, porque nós idosos estamos vivendo mais. A expectativa de vida do idoso brasileiro, nos últimos 100 anos, ele aumentou 30 anos. Então, nós temos, e isso vocês mais jovens têm que começar mais cedo a fazer um planejamento financeiro para a velhice. Do que eu vou viver, gente? Eu vou ter aposentadoria? Tá? Eu guardei um dinheiro para a minha velhice. Então, ele é muito importante. Mas não é só isso. A gente precisa planejar o que eu vou fazer no meu tempo livre. A pior coisa é você ter um tempo livre inútil. Eu falo do ter uma agenda. Eu preciso levantar com uma agenda. Eu preciso levantar com um propósito. O que eu vou fazer no meu dia? Se não sabe o que vai acontecer, vai ficar na frente da televisão e vai rolar a telinha. Então, eu tenho que ter... mas não é verdade? É verdade, é verdade. Então, você precisa planejar a respeito do que tipo de exercício você vai fazer. Não necessariamente você precisa ir para uma academia. Eu não vou para academia. Eu não paro o dia inteiro. Minha casa é sobrado, é um tal de sobe e desce, cuido do jardim e ajudo os filhos e noras com os netos. Eu trabalho sentada, né? Mas eu estou exercitando o meu cérebro, né? Porque eu faço atendimentos online, né? Eu tenho meus clientes online. Então, você precisa ter um propósito, um sentido. É o que eu falo, como viver com propósito essa etapa da vida, porque senão eu só estou desperdiçando o tempo que me resta e que está findando. Agora, outras providências? Eu tenho que tornar a minha casa, se for necessário, uma casa adaptada para um idoso. Então, eu tenho que pensar, se um dia eu tiver problemas motores ou uma cadeira de roda, como eu vou movimentar dentro da minha casa? Como eu vou acessar, né, os objetos da casa? Tá? Então, que mais? Eu dei até dei umas escritas aqui. Outra coisa que eu falo é a respeito do... eu li um artigo muito interessante, é um livro, aliás, de uma escritora sueca, não me lembro o nome agora, Margaret. Ela fala sobre a limpeza da morte. Que é assim, não fique acumulando, gente. Para de acumular. Provavelmente a gente já tem tudo o que a gente precisa e mais um pouco. Para de acumular. Para de comprar. Para de desperdiçar seu dinheiro em coisas inúteis. Para de encher sua casa de coisas inúteis. Comece a se ver livre. Tenha uma vida mais minimalista, com coisas que são necessárias para você. E ela fala nesse livro, que eu falo também no meu livro, não deixe para os seus filhos, ou seja, quem for, né, a ter que lidar com essa situação de jogar fora coisas suas. E isso demora muito. Da minha mãe, por exemplo, demorou 5 anos para minha irmã desmanchar o apartamento onde minha mãe morava, que era de propriedade da minha irmã.
5 anos. Tá? Um apartamento que ficou parado. Eu falei, mas isso é museu? Né? Falei, isso é museu? Agora, doutora, você falou a questão da agenda, só retomando um pouquinho para não perder aqui, isso é mais perceptível na aposentadoria, né? Porque antes, quando a pessoa está trabalhando, ela tem já a sua agenda, os seus horários, os seus compromissos de trabalho profissional, né? Visitar cliente, vender, uma reunião, um consultório, uma agenda, enfim. Eu aqui na rádio, né, fazendo entrevista, editando, a gente tem, né, uma rotina no trabalho. Agora, quando se aposenta, você encontra ali uma tela em branco, né? E que se você realmente não se organizar, as chances de você ficar parado, né, em frente ali à televisão, ou qualquer que seja, não é muito grande, né? Então você fala muito sobre a questão de ter uma agenda, de levantar com um propósito, né? Do que eu vou fazer hoje no dia, ter um planejamento para a semana, ter um planejamento para o mês também, não é importante você ter ali no seu calendário. Você sabe que me chamam de muito, né? Você vê as coisas com, né, se antecipa muito, já marca compromisso lá para maio, para junho, para setembro, mas se a gente não tem isso no nosso calendário, na nossa agenda, a gente também não tem, né, essa expectativa né, do que a gente vai viver, né, lá na frente, de um compromisso que a gente vai ter bacana ali no futuro. Isso é importante também, não, doutora? Sim, eu falo isso para os meus clientes também, que nós temos que fazer um planejamento para curto, médio e longo prazo. Vai cumprir? Né? Isso nós não podemos prever. Né? Nós não sabemos que tipo de variáveis podem mudar e que a gente não consiga cumprir esses planos. Um exemplo, a pandemia. Né? Então, todos os planos que a gente tinha tiveram que ser refeitos porque veio um agente externo que mudou nossa vida e a gente teve que se readequar. Mas nós temos que ter planos, porque quem não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum. Eu sou uma pessoa que sempre me planejei bastante, a curto, médio e longo prazo. Eu sempre tive uma carreira profissional que eu não abandonei nem quando eu tive filhos, e olha que eu tive um filho por ano, né? 3 anos eu já tinha 3 filhos, e o ter um planejamento me ajudou muito a ter minha vida profissional, ter minha vida familiar, e hoje, na velhice, me ajuda a ter uma vida saudável. Eu trabalho, eu tenho uma agenda de trabalho segunda, terças e quartas o dia inteiro, né? Quintas e sextas eu fico por conta de netos, os sábados e domingos por conta de família, da minha casa, do meu jardim. Eu tenho várias árvores frutíferas aqui, planta, eu não sei como vai ser a limpeza da morte das minhas plantas. Mas eu já falei aos filhos que se virem para ver o que eles vão fazer com as minhas plantas, porque isso eu tenho bastante. Então, a gente precisa, sim. Eu até brinco no livro que eu tenho planejamento até os 100 anos. E depois eu dobro a meta. Eu tenho a família por lado de pai, ela é muito longínqua. É tipo o povo que chega aos 104, 105 anos. Então, eu brinco, nossa, gente, eu tenho planejamento até os 100, depois eu dobro a meta. Olha, o Leonardo Ferreira da Freguesia do Ó, Danilo, obrigado por mais essa dica, não é? Estamos bebendo as palavras da doutora Salete, muito obrigado, diz ele aqui. A Denise Corrochano, muito importante, né? Ela faz inglês também pelo aplicativo. O Leandro Passos é motoboy, ele está trabalhando e está aqui na audiência, está na escuta. A Maria Neliane Dias, bom programa a todos, excelente final de semana. Ela está em Gonzaga, em Santos. A Mari também aqui mandou mensagem. Bom dia, Danilo, estou na escuta. A Marilda Matos. Agora, no nosso chat aqui do YouTube, o Cláudio Rosendo Alves, o Luiz Pazinho, o José Marques da Silva, a Odete Destro, Irani Dias, excelente programa, diz ela aqui.
Quem mais? O José Marques, eu já falei, né? A Beth, Danilo, sempre atenta às suas entrevistas, né? O Kleber Pereira, muita gente aqui repercutindo, né? Falando da saúde, né? Da importância de manter, né? O cérebro ativo. A gente vai aqui colocar mais a participação dos nossos ouvintes, mas eu queria, doutora, ainda resgatar um trechinho aqui do seu livro, se você me permitir, só vou pegar aqui a página 19, porque é bem interessante esse ponto aqui, que você cita, na verdade, um autor, o Bruni Warren, que ele escreveu o livro, né, Antes de Partir, e ele fala dos maiores arrependimentos. É uma autora. É uma autora, não é isso, exatamente. Uhum. Que fala dos maiores arrependimentos das pessoas que estão morrendo, né? E aqui são 5 arrependimentos, né? O primeiro, não ter tido coragem de viver uma vida verdadeira, realizando sonhos e correndo atrás dos projetos, ter vivido de acordo com o que esperavam deles, mas contrariando o que realmente desejava. O segundo arrependimento, o desejo de não ter trabalhado tanto, porque isso afastou da vida familiar e da companhia das pessoas amadas. Terceiro, não ter expressado melhor os sentimentos, não demonstrando afeto e o que realmente sentiam. O quarto, não ter passado mais tempo com os amigos, valorizando a amizade e cultivando-a no dia a dia. E o quinto, não ter se permitido ser mais feliz, dando mais valor a pequenas coisas e se satisfazendo com elas. Agora, a partir disso, doutora, desses 5 arrependimentos que a autora cita no livro, né, Antes de Partir, a partir disso, não é? O que a gente pode fazer então, doutor? É um balanço da própria vida, da própria história, ver onde a gente está errando, onde a gente está acertando? Sim, eu não gosto de falar em erros, tá bom? Eu acho que erro parece uma coisa intencional, né? E eu acho que a gente toma decisões equivocadas, né? E não é de uma forma intencional. Certo? Então, não gosto mesmo quando os meus clientes falam, porque é meu erro. Eu falo, não, peraí, erro eu acredito que é algo intencional. Né? Então, eu falo que nós fazemos escolha, eu falo que nem cego no nevoeiro, né? A gente vai fazendo as escolhas, não é? Baseado aí em informações que a gente tem no nosso emocional, na forma como foi criado. Sim, eu até falo no livro, nos balanços periódicos. Eu falo até que eu sou uma mulher dos balanços periódicos, né? Aos 30, aos 50, aos 60, inclusive eu escrevo sobre o meu balanço dos meus 60 anos aí no livro. E eu digo que agora, na terceira idade, nós temos que fazer balanços frequentes, certo? Eu estou conduzindo minha vida, é claro, a vida cobra preço para nós. Há escolhas que nós não podemos fazer. Eu posso deixar de trabalhar em tal lugar e tal, se eu sou, né, o provedor da família. Não é fácil esse tipo de escolha. Não é? Mas nós temos que tentar sempre adequar as nossas escolhas àquilo que atenda melhor às nossas necessidades, ao nosso emocional. Então, tem gente que fala, trabalhou, juntou, agora eu vou me aposentar. Infarto. Né? Tem gente que... As pessoas, elas costumam se arrepender na terceira idade de não ter vivido, não ter dado mais atenção à vida familiar, ao crescimento dos filhos. Por quê? Porque os filhos vão ser próximos da gente se a gente cultivar isso desde pequeno. Daí fala, eu não preciso passar 24 horas com os meus filhos. Os meus filhos precisam entender que eu tenho interesse neles. Né? Então, às vezes eu não tenho tanto tempo para passar com eles. Mas eles saberem que eu tenho interesse na vida deles, tem cliente que fala para mim, meu pai, minha mãe, nunca foi numa reunião de escola. Né? Nunca foi num jogo meu. Nunca participou da minha vida. Então, isso marca. E isso afasta, no futuro, isso afasta os filhos da gente. A mesma coisa agora, na terceira idade. Eu dou muito valor à minha vida familiar, a ser uma avó presente. Eu quero deixar um legado. Eu quero deixar uma marca na vida dos meus netos. É difícil, é cansativo, é muito cansativo.
As quintas e sextas, que é o tempo que eu passo bastante com eles, chega à noite, ó, puf, na cama. Ai, com muito cansaço. Mas é muito bom, né? Eu acredito que para eles, e também é um estímulo muito grande na minha vida, estar participando da vida dos meus netos, vendo o crescimento deles, né? Então, expressar os sentimentos também. Tem gente que não expressa, tem cliente que me conta, meu pai, minha mãe, tá? Eles expressaram a parte negativa, mas a parte positiva, não. Né? Eu gosto de você, eu te amo, não existiu. Houve as punições. Punições foram expressas. O falar bem, por exemplo, não. E quanto à nossa vida profissional, é difícil porque é a partir dali que eu tenho os meus ganhos. Então, muitas vezes eu não consigo, principalmente quando eu já sou provedor familiar, eu não consigo adaptar o meu desejo, né, como chama? A profissão, porque eu sou um provedor. Mas eu digo, vamos tentar levar da melhor forma possível. Quanto mais nós reclamamos, mais a gente se contamina com a reclamação. Porque muitas vezes tem a necessidade mesmo, né, de manter a casa muitas ali. Muitas vezes não, tem a necessidade. São poucos que trabalham sem a necessidade financeira. O Antônio Nogueira está aqui de Santo André. Bom dia, Danilo. Excelente programa, excelente entrevista. Eu estou com 60 anos e aprendo idiomas pelo aplicativo inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, música. Fora a minha mini biblioteca que eu tenho em casa, os jogos de labirinto e de dominó japonês que eu pratico. Olha só que bacana aqui o exemplo do nosso ouvinte, o Antônio Nogueira. Né? E tem mais mensagens aqui também que chegam de áudio. Vamos ouvir aqui duas aqui, doutora? Vamos lá. Vamos. Bom dia, Danilo. Aqui é o Gilberto, Jardim Universal, Zona Sul de São Paulo. Parabéns por mais um tema importante. Doutora Salete, a minha mãe tem 84 anos de idade, é de uma lucidez impressionante, uma memória incrível. Ela faz caça-palavras, ela mexe com a internet, com conhecimento muito grande, faz caminhada. E eu gostaria de saber da senhora se há alguma coisa a mais para acrescentar nesse estilo de vida saudável que ela tem. Muito obrigado. Que ótimo, parabéns para sua mãe. Ela pode cuidar, não sei se ela cuida da alimentação dela. É importante para o cérebro. Eu falo, inclusive, aí do intestino, é o nosso segundo cérebro. O que vai para o intestino? Todo tipo de alimento que nós comemos, e é o intestino que vai mandar, né, através da circulação para os nossos órgãos. Então, uma vida saudável depende de uma boa alimentação. O que é boa alimentação? Produtos naturais, gente. Frutas, verduras, carnes magras, se a pessoa come carne, evitar os ultraprocessados, seja linguiça, salsicha, salame. Gente, pelo amor de Deus, né? É péssimo. Né? O que vem na caixinha, você precisa tomar cuidado. Né? Coloca a lupa aí para ler. Eu falo que é uma fábrica química que tem nesses produtos ultraprocessados. Sua mãe está de parabéns. Minha mãe foi também até os 91 anos, muito saudável, uma cabeça maravilhosa. Aliás, ela tinha mais memória que a gente, né? Mãe, qual o telefone de fulano? Ela é uma agenda telefone. Tal. Né? Qual não sei o quê? Tal. Tá? Então, a mãe foi muito bem. O último ano da vida dela é que ela foi, né, piorando, inclusive, a memória e tal, mas até os 90 ela foi muito bem. Ela não era de muito sair, mas acredita que ela andava dentro de casa, meia hora de manhã, meia hora de noite. Lia muito, fazia palavras cruzadas, cuidava da vida financeira dela, morava no apartamento dela, em frente ao apartamento da minha irmã, mas ela tinha o apartamento dela,
né? Então, ela teve uma vida muito saudável e eu digo até no meu livro que ela foi, para mim e para minhas irmãs, uma mestre do envelhecimento. Agora, tem muita gente participando aqui conosco. O Carlos Alberto dos Santos. Estou fazendo entregas e ouvindo a doutora aqui em Praia Grande, não é? Tá muito calor. O Eduardo Chacarian tá ouvindo a gente em Singapura. Ele diz que está na casa dos 50 anos, está adorando a entrevista. E uma dica para longevidade saudável, não dita, mas externalizada, é a positividade, a alegria, o bom humor expressa pela doutora Salete, não é? E a Cleusa Muniz também diz aqui no nosso chat do YouTube, com esse bom humor, com esse bom humor, a doutora Salete vai chegar aos 130. Mas isso é super importante também, né, doutora? No livro você fala sobre, né, os chatões ali, aquelas pessoas que ficam, né, ruminando, né, uma energia negativa, pesada, e você olhar para a vida com positividade também, que isso é fundamental, não é? Sim, então eu falo no meu livro sobre chatos e reclamões. Gente, nada pior que gente chata e reclamona, seja a idade que for. Olha, eu vou dizer, eu fujo, eu falo, gente, minha hora é muito cara para eu ficar. A minha hora é muito cara para eu ficar ouvindo esse tipo de coisa assim. Por quê? Quem quer cuidar, procura um profissional de saúde. Tem gente que só quer despejar, né? Não quer cuidar. E reclama, tá? Isso afugenta as pessoas. Eu falo, quem quer ficar perto de gente reclamona? Quem quer ficar perto de gente chata? Né? Quem quer ficar perto de gente que só fala de doença? Eu não quero. Não assim, não que eu não tenha meus problemas. É óbvio que eu tenho. Eu fiz 70 anos, gente. As pessoas à minha volta, o ano passado, fim do ano, eu fiz 70 anos. As pessoas à minha volta também estão envelhecendo e todos nós temos os nossos problemas. Mas adianta, certo? Eu ficar, olha, ai, dói aqui, dói ali, hoje eu não me sinto bem, meu estômago não está bem. Não, isso é muito chato, gente. Certo? Então, eu, particularmente, quando tenho problemas, eu procuro resolvê-los. E eu falo, aquilo que eu não consigo resolver, eu resigno. Não é? Eu falo isso para os clientes também. Gente, vocês têm que se resignar. Tem coisas que dá para resolver. Tem coisas que não dá para resolver. E eu vou ficar lá batendo na mesma tecla? Não. Eu tenho que me resignar. É isso. Não tem como mudar. Eu tenho que levar da melhor forma possível. Eu uso isso para minha vida. A Silvia Stanzioni, desculpa, doutora, a Silvia Stanzioni está adorando aqui a sua fala, a Geniele também, a Elis Freitas sempre na escuta, a Jorge Camargo também, ela está aqui na expectativa do maestro, né, o maior maestro do mundo, diz ela aqui. Os ouvintes estão se manifestando pelas nossas redes sociais, pelo nosso chat, pelo nosso YouTube, e tem também mais aqui ouvintes, não é? Quem que é aqui que mandou mensagem? A Dalva. Danilo, muito bom programa, também procuro exercitar a minha mente, faço todos os dias 15 minutos de espanhol, palavras cruzadas, trabalhos manuais como crochê, meus bem vividos 74 anos não me trocou por muitos jovenzinhos, né? Então ela diz aqui que também vai fazendo esses exercícios todos, né? Agora, parabéns a ela. A Isabel Danês, acho que é Danês, ela pergunta o nome do livro. Eu vou passar aqui, Salete Bucô, um projeto para envelhecer bem, como viver com propósito esta etapa da vida. Para quem está no nosso YouTube, o Daniel Mesquita vai espelhar aqui, mas passei aqui então, Salete Bucô, um projeto para envelhecer bem, tá aqui então a capa do livro na nossa live, né? O João Batista Gomes também está aqui perguntando, a Cristina, não é? O Fábio Bezerra chegando aqui na nossa live, então esse aqui é o livro. Onde que o ouvinte encontra, doutora? Na Amazon. Na Amazon. Uhum. Em forma, tem e-book e em forma impressa. E aqui eu vou passar também o Instagram da doutora Salete, que por lá também tem outras dicas, outras informações, o livro também, o link para comprar.
Vamos lá, DRA, de doutora, né? Doutora Salete Bucô. Bucô se escreve B-O-U-C-A-U-L-T. Bucô. Doutora Salete Bucô. No meu Instagram tá lá marcada a doutora, né? Então tem lá uma chamada do programa, do Bom e do Melhor, então tá marcado o perfil da doutora, que fica mais fácil. É evidente que a gente não vai conseguir aqui, também nem quero estragar, né, a experiência de quem for ler o livro, né, doutora? Então não vou... Eu adoro spoiler! Não vou fazer todas as abordagens aqui. Eu adoro spoiler! Eu não consigo ver um filme, uma série, antes de ver o que vai acontecer. Mas a gente conseguiu passar por pontos importantes, né? A gente falou do planejamento para chegar na terceira idade, a gente falou sobre a alimentação, a gente falou sobre a agenda, não é? Sobre a ginástica cerebral, os exercícios todos para manter o cérebro ativo, não é? E agradeço a todos os ouvintes também que estão aqui conosco participando. A gente já vai marcar uma próxima, né? Para que a gente possa continuar esse debate que é tão importante. Muitos assuntos são tratados até como um tabu, como um distanciamento, né? Não, mas eu sou jovem, isso aqui não vai ser para mim, isso aqui não é agora, mas não. É super importante a gente falar sobre isso, né? Só fica velho quem não morreu, né, Danilo? Exatamente. Doutora, queria te agradecer demais, viu, pelo papo, pelas dicas. Como eu te falei, devorei o livro e aí todo mundo que quiser também a ter esses conhecimentos, esse acesso, é só então entrar na Amazon, Um Projeto para Envelhecer Bem. Doutora, brigadíssimo, bom final de semana, viu? Danilo, muito obrigada pelo seu convite, muito obrigada a todos que assistiram, participaram. Espero que vocês tenham projeto para envelhecer bem. É isso aí. Bom final de semana, doutora. Obrigada. Tchau, tchau.